Bom, gente, tudo bem? Estamos começando aqui o Fundo do Baú, tá? Eu sou o host Pedro Barbosa, né? Tenho aí 10 anos de mercado financeiro entre XP e uma das maiores operações aí de agente autônomo da XP, que é a Blue 3, né? Além da RJ Investimentos também. Quem me acompanha aqui como host é o Marcos Saravalli. Marcos, se apresenta um pouquinho pra gente. Muito obrigado, Pedrão. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu digo que um analista sempre é analista a vida inteira, né? Vai mudando de cargo, nomes bonitinhos aí no LinkedIn, né? O pessoal do LinkedIn agora vai nos cortar, mas é analista a vida inteira, né? Então eu sempre fui analista, continuo sendo analista. Hoje sou um dos sócios fundadores aqui da BMC News e da Sara Invest. Obrigado pelo convite. Ótimo. O nosso intuito aqui é trazer a parte de fundo de investimento mais próximo aí desse nosso cliente final, né? A gente hoje vê muita gente falando sobre fundo de investimento, que bom, né, que popularizou, mas tem alguns conceitos também que a gente quer afinar. E para isso, né, hoje a gente traz uma das casas mais antigas aí de fundo de investimentos, né, que tem, vou deixar a gestora falar um pouquinho, mas ela passou por várias crises, isso é importante também, né? E sempre esteve muito próximo aí a todo mundo que trabalha no mercado de investimento, né? Eu tô falando da Capitânia, tá? Ela tem uma evidência muito grande em previdência, né? Mas eu vou deixar, como eu falei para vocês, a Flávia. Flávia, obrigado por estar aqui com a gente, né? Vou deixar a Flávia aí se apresentar um pouquinho. Prazer enorme, obrigada aí pelo convite. Obrigado. Espero que o nosso bate-papo seja uma delícia, espero que eu tenha muito a agregar. Então, eu sou a Flávia Krospenhar, eu comecei no mercado em 98, né? São 25 anos de mercado, sendo que 20 deles na Capitânia. Sou uma das sócias fundadoras, Capitânia completa em julho desse ano 20 anos. A gente começou ali em 2003, foi crescendo, foi sobrevivendo e amadurecendo, né? Trazendo lições em cada crise que a gente passou nesses anos todos. E hoje a gente realmente é uma gestora já bastante conceituada, com 4 vértices principais de trabalho, né? A gestora que realmente foca na renda fixa, crédito privado, fundos imobiliários, fundos do agronegócio e também na infraestrutura. Você viu que eu deixei ela falar sobre o nome dela, porque eu falei, depois eu não vou falar. Chama ela de Flávia, né? Flávia. Esse nome que eu peguei é Flávia, pra mim é Flávia. Tá ótimo. Daqui a pouco vai ser Flavinha, carioca é assim, né? Sabe Flávia disso? de sobrenome em Capitânia. É isso aí. Flávia, e uma das coisas que a gente quer passar aqui pra galera é essa proximidade aí do fundo de investimento, principalmente da gestora com esse cliente final, né? Principalmente aquele cara que realmente bota o dinheiro ali e ele quer saber quem é que gere, né? Você falou em 20 anos aí de Capitânia, como começou essa história e como depois vocês foram capilarizando aí principalmente Previdência, enfim, como é que foi isso? A história da Capitânia bom, se confunde até com a minha história, né? São muitos anos, é muito tempo. Mas basicamente nós éramos aí um grupo de jovens aí na faixa de 25, 30 anos que trabalhavam no Bank of America. Nós éramos a tesouraria do Bank of America. O Bank of America ali na primeira eleição de Lula, o banco ficou com um pouco de receio do como é que seria um primeiro governo realmente de esquerda aqui no país. Optou por sair do país, né, fechar as operações. Nós éramos um grupo ali de 30 pessoas e tinha que ficar 6 meses no banco, de janeiro de 2003 a julho de 2003, para desfazer as operações, né? O banco, quando ele sai do Brasil, ele não pode simplesmente desligar, tira da tomada e sai. Tem um processo até com o Banco Central para o banco conseguir se desligar aí do Brasil. E vocês eram responsáveis na física por alguma coisa? Como é que era isso? A gente tinha ali no meio desse grupo que foi para a Capitânia, havia assim diretores estatutários, então pessoas que respondiam por isso, e a gente foi escolhido pelo banco como grupo para fazer essa transição e esse fechamento do banco no Brasil. Então, de 30 pessoas que tinham ali na tesouraria, ficou mais ou menos 8, que são as pessoas que depois fundaram a Capitânia. Essas 8, enfim, a gente sabia que depois de 6 meses ficaríamos todos desempregados. Basicamente, cada um... nada bom. Não, nada bom para não sei quem se lembra, mas 2003 era uma baita de uma crise que estava acontecendo, né? Dólar a 6, então tudo quanto é tipo de temores estava acontecendo. Ninguém sabia como é que seria aí 2001 tinha acabado de ter uma coisa bem relevante, né? Que foi o atentado de 2001. Eu até fazendo um parênteses, eu não sei o que eu fui fazer no mercado financeiro, porque eu comecei em 98 e eu sim
5, 6 primeiros anos do mercado financeiro foi crise, né? Crise de 98, 99, 2000, 2001. Aí veio Lula 2002, aí 2003 fico sem emprego. E eu ia para um banco, o Quinteiro, que é o nosso CEO na Capitânia, ia para outro banco, o Arturo, que é o head de crédito privado, ia para outro. A gente, enfim, cada um estava meio que se acertando, seguia um outro caminho. E a gente resolveu que aquele grupo era um grupo difícil de encontrar, um grupo de pessoas muito estudiosas. A gente realmente estava na frente ali no Bank of America, a gente fazia operações que em outros bancos você não conseguia encontrar, a gente fazia extensão de curva do CDI, a gente fazia coisas bem complexas que não existiam, a gente era vanguarda e a gente falou, olha, esse grupo é bom demais para se desfazer. Vamos continuar com esse grupo, né? Tanto que do grupo de sócios que fundou, praticamente continua todo mundo até hoje, né? Os sócios estão lá e só fazem isso. Você estava conversando comigo ali fora, são 9 anos de média, né? Que as pessoas trabalham na Capitânia. Isso é um tempo médio das pessoas de 9 anos, exatamente. Então, a gente tem ali por volta de 40 profissionais. Se a gente for pegar o tempo médio da equipe, desde o analista que entrou aí há 6 meses atrás, e somar com as pessoas que estão há mais tempo, dá 9 anos de tempo médio de casa, que para mercado financeiro... para mercado já é muito grande, para mercado financeiro, que as pessoas ainda pulam para um lado para o outro, é maior ainda. Então a gente tem essa história, essa característica de reter os talentos, a gente tem um modelo meritocrático de pagamento, as pessoas são muito motivadas por aprendizado e também, claro, por uma remuneração que não fica só para os sócios de forma alguma, ela é bem dividida aí por toda a equipe. Tem que ter muita resiliência com esse cliente final, né? Eu que vim da assessoria, enfim, você que está aí em contato. E o institucional, né, que são grandes fundos também, que também aplicam em vocês, enfim, às vezes também não são muito diferentes do que o cliente lá da ponta, né? A gente pensa que mas às vezes não, o cara tem ali metas a cumprir, enfim, algo desse sentido, e também não são muito diferentes. Como é que é essa entrada com esse cliente? Como é que é em alguns momentos que você tem algumas crises, segurar esse cliente? Como é que é isso? Isso, geralmente, o fundo tem que ter um trabalho muito grande dessa equipe de RI, né? Não, o trabalho, assim... Esse momento que a gente está vivendo especificamente, que está um momento mais difícil para crédito privado, agora... primeiro, segundo trimestre de 2023, né? Só para contextualizar, a gente trabalha o dobro. Então, assim, muito evento com cliente final para entender a cabeça desse cliente final, né? Da pessoa física em si, porque a gente tem contato maior com os escritórios, né? De assessoria, com os assessores e um pouco menos com as pessoas físicas. Então, acalmar a pessoa física, mostrar que momentos... dessas mini crises de mercado, na verdade, geralmente se configuram como os melhores momentos para investir. Esses momentos pontuais, né, são muito interessantes. No final das contas, assim, é a psicologia financeira, né? A gente vive num mundo que as pessoas estão muito atribuladas, as pessoas estão muito ansiosas, estão querendo resultados rápidos, né? Então, a ordem do dia é paciência. Tem que ter calma, tá? Então, o mercado financeiro você tem que ter calma para investir. Você tem que analisar direito o seu perfil de risco com o assessor. Então, o trabalho do assessor é um trabalho muito importante, né? Os assessores têm feito e cada vez têm melhorado ainda mais esse trabalho de entender direito o perfil dessa pessoa física, qual o nível de risco. Se a pessoa tem um investimento que não a permite dormir corretamente à noite, alguma coisa está errada. Então, tem que conversar com o assessor e tem que ter plano. Então, assim, se o assessor fez uma pizza ali do teu risco, de quanto que vai investir em renda variável, quanto vai investir em renda fixa, quanto que vai para investimentos alternativos, etc., procure respeitar. Tá? Não é simplesmente, o fundo não foi bem 1 mês, 2 meses, vamos resgatar, vamos sair daquele investimento. Né? Eu brinco muito, tá? Até comentando contigo antes aqui da gravação. Eu brinco muito nesses eventos que eu vou, que as pessoas falam, poxa, Flávio, você tem 25 anos aí de mercado, me conta um pouco aí, fórmulas de sucesso para investimento. Pulo do gato. Primeiro lugar, não tem um pulo do gato, mas se eu puder deixar uma mensagem só, a primeira mensagem única, para de olhar cota todo dia. Não fique olhando o aplicativo do banco ou da corretora e olhando tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. São as piores decisões de investimento que você pode fazer no quente. Então, calma, espera um pouco, avalia, aguarda um pouco mais, conversa com o seu assessor. Então, faça um trabalho
né, e correto em reavaliar o teu risco, se aquele é o investimento correto para você, se está um pouco a mais na renda variável, talvez do que deveria, talvez sim, talvez esteja. Mas eu gosto muito de estar com a ponta final, gosto muito de estar com a pessoa física, acho que traz muitas lições, né, a gente não pode se achar o dono da verdade, então eu gosto de estar com a ponta final para ouvir os anseios, as frustrações, as angústias, o que a pessoa sente do nosso produto, especificamente da Capitânia, o que a gente pode melhorar, né? Para que caminho que a gente pode ir, como é que a gente pode melhorar a comunicação. Então, algo que a gente tem investido muito nos canais de comunicação. Então, não só o RI, mas Instagram, canal do Telegram, as cartas mensais dos fundos imobiliários, dos fundos listados, não só os imobiliários, porque tem o agro e o de infra. As cartas mensais têm uma quantidade de informação absurda e se puder a gente coloca mais. Então a gente está disposto. A gente recebe bastante e-mail lá no RI com sugestões. Olha, será que dá para quebrar ali o setor elétrico do que vocês têm no infra com o que é termoelétrico, o que é solar? Então as pessoas trazem inputs interessantes. É engraçado, né? Que como o cara não sabe onde tem o conteúdo, né? Exemplo, se a gente vai falar aqui na CVM há muito tempo, né? Você tem ali um delay de 3 meses e tudo, mas você tem ali são informações fundos, públicas, né? São informações públicas, sim, né? De 3 meses. E o cara agora, que bom que tá começando a olhar mais isso, né? Acho que também você tem uma coisa muito midiática em cima disso que faz olhar isso. Mas essas informações o RI está disponível para mim é excelente, assim. É isso. Antigamente, cara, isso aí eu falo por experiência própria, né? Há 7 anos atrás, você ia falar com o RI do fundo e fala com o teu assessor, sei lá, tipo, não responde, entendeu? Porque o cara realmente tava ali na loucura também, né? Você não tinha muito RI também, você tinha o cara ali, o gestor falando com a gente, era mais ou menos isso, né? E o gestor não gosta muito de falar, não. E o gestor para pessoa física é terrível, porque ele, enfim, tá acostumado com aquele monte de jargão de mercado financeiro, aí a conversa não flui, né? Aí o cara, tá bom, e o CDI? O CDI. Porque a curva abriu, a curva fechou. Que curva abriu, curva fechou. Flávio, uma pergunta agora para jogar lenha na fogueira, né? Por favor. Mas é difícil a gente encontrar casas assim de 5, 10, 15 anos, enfim. A gente tem casas muito novas, acho que a gente até teve um boom de gestoras também independentes esses últimos 2, 3 anos. E o inverso é verdadeiro. Se a gente for pegar uma janela de 20, 30 anos, a gente vê muita gestora fechando ou sendo incorporada no meio do caminho, né? Até tem um conceito bonitinho que você fala de... a gente acaba absorvendo, né? Mas tem um conceito de... Em inglês ele define bem, né? Que se chama survivorship bias, né? Ou seja, o cara foi mal, né? O fundo ficou pequeno, aí joga pra dentro de uma outra gestora. E aquela pergunta assim, pô, vocês pegaram... 99, 2000, 2001, vamos pegar 2008, acho que foi ter sido o caso mais crítico. Sim. Mas recentemente, mesmo ali na pandemia, teve muita falta de liquidez mesmo em crédito. Pergunta direta ao assunto, né? Já pensaram em fechar? Fala assim, o que a gente tá fazendo aqui, né? Chegar um momento, você fala assim, pô, porque imagina 2008, né? Imagina 2020 ali, começo da pandemia, quando não tinha ninguém, né, operando crédito, né? Acho que ninguém sabia. Não, e os fundos D+1, não vou citar nomes aqui, mas os fundos D+1 de crédito, não vou causar, vocês querem que eu cause? Não faz isso não. Cada um faz a sua pesquisa. Cada um faz a sua pesquisa, mas a turma do D+1 sofreu muito. Fala só a primeira letra. Assim. A turma do D+1 sofreu muito. A gente não sofreu muito porque o nosso D+1 a gente nunca deixou ser muito grande. Tá, então assim, essa sempre foi uma grande lição. D+1 de crédito, ele não pode ser muito grande. Então, para você ter ideia, o nosso D+1, que é o Capitânia Top, na pandemia, né, que foi quando os fundos de D+1 deram problema, o nosso D+1 tinha mais ou menos 600 milhões, ele foi para 200, gente, ele perdeu 2/3. Né? E olha que ele não foi mal, se você for comparar com os outros fundos D+1, ele não foi mal. Agora, os outros fundos da casa toda praticamente não perderam. A gente tem fundos que entregaram 150 do CDI no próprio ano de 2020, como o Capitânia Radar, o nosso D90 entregou 150 do CDI, ele tem um histórico de 150 CDI nos últimos 5 anos. Mas assim, fechar...
a gente nunca pensou em fechar. Não, fechar foi exagero. Só questão se mas deu medo ali. chama o conselho e fala assim... liga. Em 15 e 16, nos anos de 15 e 16, na verdade, foram os piores anos. Não foi nem a pandemia, sabia? Porque na pandemia a gente já estava parrudo, assim. A gente já estava com musculatura. Mas ali nos anos de 15 e 16, a gente estava ali com 2, 3 bi. E a gente teve ali alguns casos que deram problema. Foram poucos, foram 5 casos só que deram problemas. Tá? Para vocês terem uma ideia desse índice, a gente já teve mais de 1.500 casos que passaram na Capitânia e a gente teve esses 5 casos ali que deram uma dor de cabeça nos anos de 15 e 16. Por quê? Só para relembrar, a gente tinha a taxa de juros nesse nível de hoje, ali por volta de 14%, e nós tivemos recessão de 2 anos para trás, 4% cada ano, somados 8%. Então a gente teve assim, a pior recessão, né, desde que estamos vivos aqui para o Brasil, nos anos de 15 e 16. Então, pior recessão possível, as empresas pagando um juros alto, ali complicou. Então, algumas empresas falaram, não vamos conseguir pagar. Tá? Mas a gente conseguiu retomar garantias, então a gente trabalha o crédito muito lastreado com garantias, a gente retomou garantias e teve recuperação da ordem de 40% a 80%. Tá? Então a gente conseguiu recuperar, mas assim, gente, foi 1 ano e meio que envelheceu todo mundo valendo por uns 10, 20 anos, mas deu musculatura. E a gente foi premiado por segurar firme. Então, assim, foi um teste grande de resiliência, de paciência, de correr atrás, de fazer o trabalho completo do gestor de crédito, que é ir até o fim com aquele ativo e resolver, e foram resolvidos. Mas precisa aguentar esse 1 ano e meio de você retomar os ativos, que foi o tempo para você retomar, de falar, envelheceu. Então a gente nunca pensou em fechar, mas falou, nossa, esse negócio aqui é difícil. Ou negócio difícil. Business de crédito é muito difícil. Devia estar em ações que é mais tranquilo, né? Você nem palpita, não. E nesse gancho, tá? Gostei. O Marcão falou sobre fechar. E nesse gancho, olha-se assets menores, alguma coisa para absorver? Como que é esse planejamento? Olha, a gente sempre está conversando, sempre respira muito o que poderia vir, claro, a gente conversa com outras casas, conversa aberta, então tem algumas casas que a gente já namorou, já conversou, há a possibilidade sim da gente aparecer com uma união com uma outra casa, ou fusão, ou união, ou a gente adquirir, sempre há essa possibilidade, não é algo fechado, mas depois de 20 anos, a gente tem que ter humildade para falar que a gente tem uma cultura muito sedimentada já, né? Os sócios sabem muito bem o que querem, então você tem que ter... não é tão fácil assim você trazer uma nova equipe, né? Trazer gente de fora. A gente já é cheio, a gente já tá mais velho, já tá cheio de mania. Então, trabalhando junto há muito tempo, né? Já estamos juntos há muito tempo e flui. A gente tem uma sociedade maravilhosa, que as pessoas, assim... Toda sociedade é difícil, mas dentro do possível, são pessoas muito corretas, muito honestas, muito éticas. Então, a gente sempre teve ideais, né? E, às vezes, no mercado financeiro aparecem atalhos. E a gente nunca pegou nenhum desses atalhos. A gente sempre preferiu fazer o caminho do passo a passo e dormir tranquilo à noite. Então, assim, para trazer alguém, tem que ser alguém muito em linha com esses nossos ideais, são ideais muito fortes, então é uma marca já muito sólida e a gente tem esses ideais com quais a gente não abre mão, né? Então fica um pouco mais difícil, mas a gente sempre está aberto a conversar, sim. Estamos começando aqui mais um Fundo do Baú, podcast voltado para a gente mostrar o que as assets pensam. Estou aqui mais uma vez com meu companheiro Marco Saravalli. Se apresenta um pouco, Marquinhos. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado a todos. Hoje aqui muito especial, que a gente está hoje com um parente aí de uma celebridade, né? Daqui a pouco a gente vai falar aqui, parentesco, né? Uma celebridades mais demandadas do Brasil, né? Nessas últimas semanas. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre a Rich Capital, com o CEO e fundador da Rich Capital. Ótimo. Antes disso, né? Vá no perfil, ative o sininho, o Fundo do Baú, qualquer lugar que você colocar o Fundo do Baú já tá aparecendo. No Instagram a gente posta todos os dias, tá? Com novidades. E YouTube e Spotify. O Marco já deu spoiler,
né? Estamos aqui com o CEO da Rich Capital, hoje é o nosso fundo do baú, a gente vai saber um pouquinho desse pensamento, dessa cabeça, dessa história que eu vi, né? Teve Red Grifo, Stuber ali na história, então a gente vai conversar um pouquinho com ele e falar um pouco aí desse cenário, né? Sem delongas, né, Marcos? Vamos apresenta ele pra gente. Vamos direto ao ponto. Primeira pergunta, né? Vamos direto ao ponto. Qual que é a proximidade, né? O parentesco que o Ricardo Campos tem com Roberto Campos? Né? Não, nenhum parentesco com o Roberto. Eu acho ele um cara demais, né? Já tendo vindo do avô dele, e o Roberto tive a honra de conhecer, principalmente antes dele estar no Banco Central. Acho um cara brilhante, um cara na frente do tempo dele e olhando já para outras coisas, né? Não à toa, né? Já aconteceu o Pix, uma série de outras mudanças aí, agora estamos falando do Real Digital, etc. Mas sempre acompanhou muito o Singularity e outras coisas lá fora que já tive a honra de ouvir, mas nenhum parentesco. Bom, Ricardo, se você aproveitar, puder se apresentar rapidinho, né, como o CEO da Rich, e também falar da Rich na questão de gestão, qual que é a filosofia, como é que vocês trabalham, né, os fundos, a cabeça da sua, um gestor da equipe também, né? E eu sempre mandar um abraço aqui para o meu querido professor Igor Barenboim, também economista-chefe lá da Rich. Várias pessoas aqui em comum, né? Eu estudei com o Cabral também, né? Fiz o mestrado da BMF junto com ele, né? De matemática, foi bem legal. Bom, mas eu basicamente trabalhei na Salomon Brothers, início de carreira, rapidamente. Depois fui para Red Grifo, ainda uma corretora pequena, né? No século passado. E que tive a honra de assistir, né, todo esse crescimento que teve o Luiz Stuberger e o Fundo Verde, né? Que quando eu entrei na Red Grifo tinha 3 milhões de reais. Isso. Eu fui o sócio mais novo da Grifo, então, grande honra assistir todo o espetáculo do crescimento, né, da empresa até chegar ali nos 20, 30 bilhões, não sei exatamente o número, né? Eu era ainda sócio da empresa quando a gente vendeu pro Credit Suisse, fiquei por mais algum tempo trabalhando lá. No início eu fui gestor dos fundos de renda fixa, fundo cambial, um fundo que nem existe mais hoje, né? Que é um fundo que compra os títulos da dívida externa brasileira, que hoje, né, já venceram, o famoso C-Bond e afins. E depois eu acabei migrando para ajudar o Luiz, né, na cogestão do Fundo Verde. E, por incrível que pareça, naquela época eu cuidava muito mais da parte de derivativos do que da parte de ações. Gostava bastante de ficar olhando para curvas de cupom, DI, né, para o próprio dólar. Tivemos histórias assim, bem interessantes lá, né? Na última eleição do Lula, em 2021, a gente fez um swaption, né, uma opção de ter um swap de juros, né, exatamente com medo que as taxas se elevassem muito, né? Fizemos forward dólares, né, operações bem diferentes, né? A gente fazia nas próprios fundos de renda fixa, a gente fazia títulos da dívida agrária, fizemos CPRs, né, física e no verde agrícola, que tinham rentabilidades absurdas, né, do tipo dólar mais 15, dólar mais 17, assim, eram operações bem interessantes. Outro momento de mercado, com muito menos concorrência, com muito menos, né, gente fora de tesouraria operando seus próprios fundos do que existe hoje. E aí fiquei lá até 2012, 13, coisa que eu valha. Aí saí, a gente tinha o Não Compete. Acabei montando, começando a criar a equipe que futuramente acabou formando a Rich Capital. Os fundos, né, da HIT, hoje você fala do Total Return, do HIT FIA, os que estão mais ali nas plataformas, eles realmente são fundos de uma volatilidade que não são baixa para o público geral. E a gente sabe, eu aí 10 anos de assessoria, enfim, o quanto isso tem que ser explicado, tem que ser passado para esse público, para eles terem essa noção e começarem a se acostumar. Você falou um ponto que a gente teve a renda fixa ainda para 2%, né, o CDI, depois a gente voltou e acho que ainda a gente vai passar por ciclos e cada vez que a gente passa por esse ciclo fica esse legado de renda variável e isso vai aumentando o educacional. Mas esse desafio de trazer, né, fundos nessa
patamar de vol e também que dão esse retorno, até chegar isso na ponta final, passando pelos intermediários financeiros, assessor, gerente, enfim, a gente sabe. Como que é esse desafio para a HIT? Olha, é um desafio, não há o que ser negado. O que imagina é que o que está acontecendo, né, no Brasil foi muito forte. Imagina que há 20 anos atrás você praticamente não tinha fundos. Até 2008, 15 anos atrás, você tinha pouquíssimos fundos. Não tinha esse shopping financeiro, né? Não tinha nada disso. Até outro dia eu estava conversando com o Stuberger e ele falou, poxa, a nossa competição era amarrar cachorro com linguiça, era realmente extremamente diferente do que você tem hoje de uma infinidade de fundos com pessoas extremamente capazes. Você teve esse processo todo de consolidação bancária, né? Eu estava lembrando, você andava na Paulista até pouco tempo atrás, a quantidade de bancos que você tinha lá, né? Banco Rural, Banco Fiat, Banco Múltiplo, Banco um do lado do outro, Visa, um do lado do outro. E você teve um enxugamento geral que te sobrou basicamente os 5 grandes bancos. E agora você está nesse processo que provavelmente vai demorar mais 20 anos de você ter um aprofundamento diferente do mercado, né? Você está facilitando essa questão de chegar dinheiro nas pessoas de maneira muito legal, né? Desde de todos esses CCBs, os FDICs, os CRIs, os CRAs, os FIAGROS, né? Quantidade de casas especializadas em crédito no Brasil hoje, muito grandes. E naturalmente sempre vai ter espaço para você virar sócio de empresas e concorrer com as empresas e vamos assim, estar ao lado delas para gerar riqueza no longo prazo. Não à toa, as pessoas mais ricas do mundo são aquelas que investem em bolsa. Quem são as pessoas mais ricas do Brasil? Não é a família Vilela, Moreira Salles e Setúbal no Itaú, né? Não é a família, sei lá, Safra, né? Que tem ações, as ações do Safra não são negociadas, mas sei lá, a família Matar na Localiza, sim, família. E assim, muitas famílias, né? O próprio Mark Zuckerberg, né? O Elon Musk na Tesla, né? E agora com o Twitter, né? Mas assim, o Jeff Bezos da Amazon, todos eles nada mais são do que detentores de ações. Perfeito. O salário deles, quantas pessoas, né, da família, né, Setúbal que não trabalham no banco? Da família Klabin, da família Pfeffer, né, dono da Suzano e da Klabin, obviamente, que não trabalham nas empresas. A diferença do cara que trabalha porque não trabalha é só o salário, certo? Perfeito. Ah, não, mas eu quero ter, meu dinheiro é na minha empresa, eu não quero comprar ações. Isso é uma grande bobagem. No final, porque você imaginar que você vai gerir muito melhor do que os melhores CEOs do Brasil, porque você está vendo o que está acontecendo, né? Sendo que essas empresas, além de ótimos CEOs, têm... Não vou nem falar em empresa de auditoria, que elas estão com a moral em baixa no Brasil hoje, né? Mas assim, todos os analistas e uma quantidade gigante de pessoas analisando essas empresas e vendo se está acontecendo, faz sentido ou não, que, né, é uma besteira as pessoas acharem que vão fazer melhor que isso. O grande problema é que as pessoas querem fazer o tal do market timing. Exato. Né, que é super complicado. Pergunto aí para quem está, né, assistindo. Quantas pessoas encheram a mão de bolsa há 1 mês e meio atrás? Nenhuma. Ah, não, eu comprei lá R$500. Se você falar... Né? Quer dizer, ninguém pôs se você falar, você ainda falar, não, calma, tô vendo, tô olhando, poxa, talvez. Né? Quantos assessores, de fato, falaram para o cliente comprar a bolsa? E olha, nenhum, porque assim, ou pouquíssimos, porque eu tô num grupo de gestores lá, que a gente acompanha, perfeito, e foi perguntado quem recebeu captação. Exato. Ninguém recebeu. O máximo reduziu. Boletim ali, R$10 mil, R$5 mil, tudo coisinha pequena. Né? Então, assim, ninguém recebeu a aplicação porque ninguém ia acertar o dia que o negócio ia começar a andar. Mesmo os gestores erraram. Agora, essa semana, está tendo um montão de compra, né? Você conversa com as corretoras, está tendo um monte de compra. Então, ninguém acerta o dia de comprar. Não adianta querer achar que você vai ser o Superman. Você tem que ficar comprado. Então, a minha visão, por que eu estou em ações, é que em algum momento as pessoas vão ver que você ter ações é o jeito de você ganhar mais dinheiro. Tanto que o nosso fundo, né, tá aí desde 2017 para cá,
O fundo, quem pôs R$1 hoje tem R$3,30, coisa que vale. Quer dizer, multiplicou, quem tem 1 milhão, quem pôs 1 milhão tem 3.300.000. Quer dizer, o dinheiro triplicou. A renda fixa não faz isso. Ninguém nunca ficou rico investindo em renda fixa. E o último 12 meses, do Total Return, 25%, 12 meses. Olha o desafio que foram os últimos 12 meses. Né? A gente fala 2022, não precisa nem falar como assessoria o desafio que foi. Então, 25%. Claro, um aval mais alto, enfim. E você acha, Ricardo, você mesmo falou que, se eu perguntar se algum gestor ou algum assessor indicou a compra de ações ou falou sobre isso, até dentro daquele portfólio que às vezes é pré-programado para o cliente. Às vezes você já combinou com o cliente, você não fala e já está pré-programado. Você acha que essa questão educacional dessas pessoas também, ela tem que mudar? Ou a gente tem que aumentar esse nível para entender que, cara, a gente pode fazer esse tipo de compra e, não digo encher a mão, mas ali devagarzinho a gente pode fazer esse tipo de compra, porque a gente vai ter esse ciclo que a gente vai conseguir surfar, vamos colocar a onda assim. Você acha que esse educacional é importante? Não. Vocês fazem esse trabalho muito forte dentro do... Ele é fundamental. Ele é fundamental. Assim, não tenho o que falar. Se eu te falar que eu faço isso aqui ativamente, é mentira. Eu acho que esse é um trabalho que vocês estão executando maravilhosamente bem. Você está fazendo agora. Né? É isso, claro. Tá fazendo agora. Isso, as pessoas, elas têm uma dificuldade grande de olhar por preço de uma ação e entender que aquilo lá é uma empresa. As pessoas esquecem, né? Muito bom. O que é aquela ação a R$20? É uma empresa que tem, sei lá, um valor de mercado de 2 bi, que emitiu, desculpa se eu errar os zeros, né? Tipo assim, 10 milhões de ações, portanto, cada ação é 20. 20 vezes 10 milhões dá 200 milhões, sei lá. Né? É simples assim. Ela foi para 21. Então 21 vezes o X número de ações dá o valor da empresa amanhã. Por que ela tem que valer 2 bilhões de reais? Porque ela dá um lucro anual de 200 milhões de reais. Conta de padeiro, uma ação sempre é mais ou menos 10 vezes o lucro dela. Setor de commodities é um pouco menos, setor de varejo é um pouco mais, porque é mais previsível. É o múltiplo padrão ali, né? É 10 vezes. Tá todo mundo muito empolgado, é 14 vezes. Tá todo mundo muito desesperado, é 8 vezes. Uhum. Mas assim, você não for 6 vezes. Agora, né? Agora, 6 vezes. Recorde. A última vez que chegou nisso foi em 2002. Aí a bolsa subiu 500% 5 anos depois. Mas assim, é conta de padeira 10 vezes. Agora assim, não, vai virar tudo pó, não sei o que lá, vou perder tudo. Você já viu alguém que perdeu tudo? Não existe essa pessoa que perdeu tudo. Porque a conta é sempre muito simples. É X vezes o lucro. Essa empresa vai dar 0 de lucro por sempre? Não vai. Não vai. Ela pode dar prejuízo? Pode. E fechar. E mandar. Mas ela tem o ativo dela. Ela tem o valor de marca dela. Ela vai ser comprada por alguém. Não, obviamente, né? Tem as empresas que estão endividadas e vão, né, quebrar. E não, mas assim... Você sabe quais são essas empresas, ou pelo menos um gestor deveria saber. Tema quente. Posso dizer que foi a melhor classe do primeiro semestre. Né? Eita, pra você falar isso, o negócio tá forte, hein? E olha que você tem azul lá na carteira. Né? Então apresenta pra gente. Bom, vamos lá. Hoje estamos aqui com a nossa referência mora. Ele, se não é ele, quem quer, né? Alexandre Ludolf, CIO da QR Asset, muito gentil, muito obrigado aí pela aula. Obrigado pelo convite aí, é sempre uma honra estar aqui com vocês. Acho que a gente tem muita coisa legal para falar, acho que o timing é super bom aí, tanta coisa acontecendo nesse universo de cripto. Tem muita coisa nova, né? E é interessante assim que tem tantos eventos acontecendo, né? No Bitcoin, no mundo adicional, no Brasil acontecendo. Na parte regulatória, né, o Banco Central começando também cada vez colocar mais na pauta, né, essa presença. E acho que o investidor, quando a gente falava, por exemplo, quando começou o Bitcoin, né, em 2009, lá por ali, a gente não assim fala, mas o que eu vou fazer nesse universo? Hoje em dia, a pergunta não é mais sim ou não, a pergunta é quanto, né? E quando, né? Quanto e quando, né? Isso que é bacana, assim, tipo, é muito difícil você discutir com o investidor no dia a dia e falar assim, mas me apresenta. Não, eu quero saber quanto, né? Quanto você sugere?
Que veículo, né? Essa acho que é a discussão daqui para frente, né? Então... Não, acho que a gente até pode pegar um assunto super da moda aí, que foram nas 2 últimas semanas, todas as empresas grandes, né? Aqueles titãs americanos, vamos falar de uma BlackRock, de uma Fidelity, sim. que eles estão indo forte aí para lançar um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Eu acho que até pensando na audiência... Que deu a última pernada do Bitcoin, né? A última pernada. Isso, a gente foi, mas tá ruído, né? Não sei se vocês acompanharam na própria sexta. A SEC fez, o regulador americano, né, fez, as empresas tinham feito os filings lá, os pedidos de registro para ETF, e falou, estava insuficiente, todo mundo já correu e já aplicou de novo. Então não sabe muito bem hoje quem está na ponteira, né? Quem é o primeiro a receber ou não. Mas todo mundo que eu falei no final de semana, o pessoal estava trabalhando 24/7 aí para resubmeter, né, os applications lá fora. E aquilo, né? Por que um ETF de Bitcoin ele é relevante ou não? Aqui na QR, aqui no Brasil, a gente tem um grande orgulho, né? A gente foi o primeiro a lançar um ETF de Bitcoin Spot da América Latina. E aquilo, a gente conseguiu mais de 100 e poucos milhões de reais, assim, numa estratégia com muito peso de varejo. O ETF ele se posiciona como um produto regulado, simples e eficiente, né? Para você ter exposição em cripto. E para quem já está um pouco mais tempo nesse universo, muitas vezes a gente vê que existem alguns riscos. A parte de custódia das chaves privadas é um assunto super sensível, a parte da execução, quais contrapartes você usa. E olha o que aconteceu, né? A gente tivemos alguns fundos aqui no Brasil que fecharam porque tinham exposição a FTX, assim, 20%, 30%. Então, acho que é um grande motivo de orgulho para a gente a forma, né? Só se relacionar com contraparte regulada, ser bastante conservador, né? na parte do que a gente faz, onde a gente opera, porque eu acho que esse tipo de produto ele vai estar aqui daqui 10, 15, 20 anos. E eu acredito que é isso. Quando você olha, o primeiro que lançou no mundo de Bitcoin Spot foi da ProShares no Canadá. Cresceu bastante, chegou a ficar com mais de $1 bilhão. E nos Estados Unidos, a gente tem um produto muito ruim para os investidores, que é o único produto institucional grande, que é o GBTC da Grayscale, que hoje deve ter uns $20 bilhões, talvez até um pouco mais, mas ele não tem mecanismo de resgate. Então você não pode, como no ETF, beleza, você não quer vender no secundário, você pode pedir um resgate no mercado primário, que funciona muito parecido com o que seria a aplicação em resgate no fundo tradicional. Essa conveniência, essa possibilidade, é uma grande defesa para o investidor. Porque, por exemplo, o GBTC já chegou a ficar com 50% de deságio. Tinha mais pressão vendedora no mercado secundário, menos liquidez, então ficava com um deságio grosseiro. Hoje é difícil explicar, porque o regulador americano está permitindo ETF de Bitcoin com futuro até alavancado. Um ETF 2 vezes a performance do Bitcoin. Isso foi aprovado recentemente. Fala, gente, não é possível que um futuro que faz referência com o mercado spot, ele pode ter 2 vezes a alavancagem, e isso é mais seguro para o investidor. Esse produto pode virar do avesso, né, dependendo da performance. Então, eu acho que está cada vez mais difícil que a SEC continue rejeitando, né, os pedidos de produtos de Bitcoin, spot, e a gente tem aí para os próximos meses a definição de um processo bem importante, que a Grayscale está processando a SEC, para forçar a SEC a converter o GBTC no ETF. Eu tenho a especulação, isso aí já vai um pouco até, é bastante especulativo, é que o fato da BlackRock, da Fidelity estarem fazendo applications, tem alguma coisa casada com o regulador americano, no sentido, como eu vou perder esse processo aqui para a Grayscale, e hoje os analistas jurídicos assim que estão vendo essa parte, eles estão estimando um 70% de chance da SEC perder. Só que aí a especulação nossa, como eles vão perder, eu acho que para eles não darem o braço a torcer, eles vão acabar aprovando primeiro desses outros grandes, porque eles acham que é mais seguro, etc. Eu acho, se isso de fato confirmar, eu acho muito errado. Porque quem criou o mercado, quem criou o produto, quem criou a demanda, quem vendeu, etc., eles vão dar os louros, né? Vão dar essa vitória talvez para outras gestoras. Mas pensando nisso, de ser justo ou não, eu acho que está abrindo a porteira. A ideia da adoção institucional está vindo, e quando a gente vê a Fidelity, né, que é a espécie de Bradesco dos Estados Unidos, e a BlackRock, que é o maior gestor do mundo, entrando nisso, para mim é a grande validação da tese que o Bitcoin veio para ficar, que não vai para lugar nenhum. E eu acho que a gente vê a Georgia, né, alguns outros
outros países recentemente. A gente vê uma MicroStrategy, né, que eu acho que é uma grande ação, né, grande empresa que compra muito Bitcoin. Na prática, as ações da MicroStrategy hoje trabalham quase como um ETF de Bitcoin, que ainda tem uma operação numa empresa rentável. Michael Saylor ali. Então, pra gente que está respirando isso, eu estou muito contente assim, com a parte de adoção. E não só a adoção de Bitcoin, mas a percepção que existe um maior entendimento da tese de proteção inflacionária, diversificação, escassez, sobretudo nesse ambiente geopolítico, né? Até que vocês fizeram o último programa sobre a parte internacional. Eu estou realmente muito espantado com o que está acontecendo. Eu acho, olha Paris pegando fogo aí nos últimos dias. A gente está com uma dinâmica aí de Rússia, quase uma guerra civil, tentativa de golpe, Belarus com armas nucleares. Então eu penso muito que faz mais sentido ter um pouco de cripto do que não ter um pouco de cripto para diversificação de carteira. Cripto, querendo ou não, era muito mais descorrelacionado. Sobretudo porque não existe uma política monetária, não existe um presidente do Banco Central que pode emitir mais moeda ou mudar, é meio estanque. E acho que a ideia é, muita gente tem muito crítica a essa ideia de que existe uma política monetária estanque. É uma curva definida desde a gênese do Bitcoin ali, dos 2008, 2009, e a gente já sabe quando vai vir o último Bitcoin, o 21 milhões de Bitcoin vai vir para o mercado. Eu mesmo, com o meu chapéu de economista, de mercado tradicional, falo, poxa, gente, é bom você poder estimular a economia ou frear a economia, só que tem o outro lado, né? Quantas vezes a gente passa uma crise política, uma crise econômica, uma crise financeira, e ainda mais vezes crises que não são nem locais, né? Crises que podem ser outras, na China, Taiwan, com as questões de semicondutores. Então, realmente, eu entendo que, sobretudo o perfil de investidor mais de alta renda, family office, wealth management, o pessoal realmente está começando a entender a tese e está querendo ter um pouco mais de cripto. E o Brasil está bem, a gente tem um contingente grande de investidores, até mais do que investidores em bolsa, já em cripto. Só que a minha tese, o que eu acredito muito é isso, os produtos regulados, para a grande maioria dos investidores, são melhores, são superiores. Você não tem custos escondidos. Não sei se todos têm ideia aqui, mas às vezes você está com dinheiro numa corretora, você não pode sacar tudo. Você tem limite de saque, ou como você saca. E a regulação está colocando igualdade de condições. Né? As corretoras estão tendo que dar mais disclosure. Antigamente, as corretoras eram mais desejáveis porque elas não reportavam para o fisco, eram lá fora. E essa assimetria de regulação está diminuindo. Eu acho que cada vez mais vai acontecer isso. Eu ainda acho que os ETFs eles são o grande canal de acesso para o investidor comum. Ok, os ETFs eles têm algumas inconveniências. Por exemplo, você não consegue colocar em staking o seu ETF, você não consegue usar como garantia para o empréstimo o seu ETF, mas eu acho que isso tudo é uma questão de tempo. O arcabouço regulatório brasileiro ele é muito bom, eu acho que é um motivo de orgulho aqui, eu sempre brinco. Roberto Campos é o presidente do Banco Central que minerava Bitcoin. Polêmico, hein? O governo ter escolhido o Banco Central como regulador de cripto, que não é valor mobiliário, né, que fica no arcabouço da CVM, todo mundo perguntou, mas foi bom, foi ruim? Eu falei, gente, é cobertor curto. Aqui no Brasil, você pega talvez uma das autarquias mais respeitadas. O Banco Central é uma autarquia respeitada, técnica, que goza até de independência, né? A gente vê toda essa pressão aí que tem sido feita em cima do Roberto Campos, e ele está segurando, tentando ser algo mais técnico. Então, nesse momento, eu acredito que foi uma autarquia excelente. Por quê? Real digital, toda a parte de sandbox, a gente vê muita coisa de cripto acontecendo e o Banco Central bastante próximo da comunidade de cripto. Então, para mim, foi o regulador correto nesse ambiente. Claro, no mundo ideal, seria melhor uma autarquia nova, um especialista, uma superintendência de cripto, algo do gênero. Mas pensando que criar uma autarquia nova, quem vai ser? Vai ter interferência política? Qual vai ser a agenda? A gente vê, né, uma Luísa Trajano batendo bastante no Roberto Campos porque está preocupada com a situação de juros do negócio dela. Então, acho que hoje é uma decisão boa, que acho que permite que essa evolução regulatória vá numa forma muito mais técnica. Claro, o Banco Central muda, não sei o que vai acontecer depois que o Roberto Campos sair. Será que vai ter todo esse goodwill com cripto, se muda ou não? Mas a gente já tem um tempo para trabalhar aí, e eu acho que essa ideia de mudança de poder, mudança regulatória, impacta sempre. Felizmente, a gente tem essa questão dos mandatos do Banco Central que não são exatamente par e passo com o mandato presidencial. Sim. Então, eu acho que foi uma solução bastante boa. Obrigado, Gladys, pela presença. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um dos sócios fundadores eu ouso dizer aqui que talvez seja hoje no Brasil um dos fundos mais
fundos e casas de gestão Mais mais longevos, longevas né? Provavelmente, do país, né? A gente tem, né, desde 2007, né? Então tem 16 anos, né, de história já. E só focado em renda variável, né? Em 4 veículos hoje, né? Uma estratégia bem parecida, né? E sempre olhando o horizonte de 3 a 5 anos, e investindo em empresas, né? Fazendo um estudo aprofundado, né? E indo atrás, né, de várias informações e sempre com a mesma diligência, vamos dizer assim, né? Podemos começar já com a... Eu queria que você contasse um pouquinho que até para deixar registrado, que acho que foi poucos lugares que você contou a história sua, do clube, né, do time da GTI, como se encontram, como nascem e aquele sonho grande, né? A gente não pode falar mais sonho grande porque ficou meio... O mercado tá precificando diferente sonho grande. Existem várias histórias de sonho grande, né? Várias histórias de sonho grande. Então aquele sonho de começar com um clube e falar assim, pô, hoje parece fácil, né? Mas depois que acontece. Mas contar um pouquinho dessa história do início da GTI, do clube sua, então, né? Na verdade, assim, eu e o André entramos no mercado financeiro, né, no Banco Bozano. O Simos, ele entrou um pouco antes, né? Uns bancos que não existem mais. Né? Que não existe mais, foi adquirido pelo Santander, né? Vai falar. E aí, como a gente já gostava muito, né, de ações, em algum momento a gente decidiu que a gente deveria montar um clube de investimento para ter os nossos investimentos em ações, né? Ele é um investimento, um veículo que tem algumas vantagens, né, principalmente tributária, enfim. Então montamos isso em 2003. E aí tivemos o clube por cerca de 10 anos. Caramba. Na verdade, o clube ele deu origem, né, aos investimentos que começaram na gestora GTI em 2007. Né? Então a gente teve, por um momento, o clube e o fundo, né, abertos. E aí, em um determinado momento, o fundo principal hoje, que é o GTI de Moda nosso, ele incorporou o clube, né? Então, na verdade, foi um passo inicial, né, para que a gente tivesse os investimentos em ações dentro do clube. E depois a gente, quando fundou a gestora, aí realmente aí partiu sozinho, né? Muito bom. E falando do clube, assim, como é que é esse processo também? Porque além do clube de se profissionalizar, também virar empreendedor, tudo esse processo, se você pudesse falar um pouquinho também. Tá certo que você pegou isso aí, pegaram o low ali do... Provavelmente você começou a pensar o clube em 2002, né? Ou não? Na verdade, assim, sim, 2002, 2003, e ele foi criado... Para abrir um clube, né? Então, na verdade, foi um ano... Assim, Depois que foi 2007, perto de quem? Daqui a pouco, né? No fundo, uma pena que demorou o processo, né? Então, ele foi aberto em 6 de novembro de 2003. Tá. Então, aí esse processo aí demorou uns 6 meses, mais ou menos. Realmente, o histórico do clube ele teria sido bem melhor até se tivesse aberto, sei lá, em fevereiro, março, enfim. E tanto é que aquele ano, nossa carteira do clube subiu 135%. Então foi realmente uma pena, porque teria o histórico todo, né? Mas enfim, aí a gente teve o clube por cerca de 4, 5 anos, né? Porque a gente estava ainda em carreiras em empresas e bancos, né? E aí a fusão ocorreu só depois, né? Que houve a criação da empresa em 2007, né? E sempre nesse DNA de value investing, sempre, né? Sempre a mesma estratégia, assim. Hoje, talvez eu diria que ela é um pouco menos concentrada, porque o mercado também mudou muito, né? Então, hoje você tem um número de empresas, sei lá, eu diria que é 2 a 3 vezes maior do que tinha naquela época, né? E também as empresas, assim, hoje até acho que a gente vê empresas bem baratas, mas naquela época elas eram mais baratas, acho que o juro talvez fosse um pouco mais alto também. Então é isso, né? Se adaptam, uma parte da estratégia ela se adapta um pouco ao cenário, né? E as opções de investimento que você tem em determinados momentos, né? Muito bom. E Glatt, indo nessa linha, né, eu fico na parte aqui da assessoria, então passando um pouco para o investidor final, que eu acho que isso também é uma das nossas responsabilidades. Como que sempre foi essa interação com o investidor final? Talvez o clube ali family friends, né, os amigos, isso. Enfim, e depois foi abrindo um pouco isso, e aí chegou um momento que foi o fundo, que aí você tem plataformas, enfim, né, que aí você tem que ter essa relação, essa interação num mercado que agora se fala muito mais de bolsa, mas a gente sabe que 2002,
2002 ali, até para conseguir cotista depois de 2007 não é tão fácil. Eu acho que ela foi mudando ao longo do tempo. Boa pergunta. Essa pergunta eu nunca tinha me feito. E acho que assim, a gente num primeiro momento entendia que realmente a gente deveria ter o Family and Friends, né, que realmente deu a origem no clube e no próprio fundo também, né, no começo. E no começo a gente teve um sócio estratégico que também teve um aporte, né, e que aí ficou por 4, 5 anos com a gente. Mas nesse meio tempo, acho que o mercado, como você disse, era diferente, então a gente buscou outras formas de funding, né, em outros tipos de veículos. Então a gente chegou a ter até um veículo fora, né, um SICAV, fundo SICAV que a gente chamava. Então tinha investidores lá da Europa até, né, que ficaram cerca de 3, 4 anos com a gente, né? E também focava muito no que se chamava nos family offices, né, que eram os caras que realmente tinham, né, uma alocação e até uma predisposição para ter uma parte do risco alocado em renda variável, né? Então, esse primeiro momento acho que foi dessa forma. E aí, obviamente, isso perdurou até lá em 2013, 2014. Aí depois, quando teve o período da Dilma, acho que ninguém queria saber de bolsa, então aí foi o caos realmente, né? Porque aí todo mundo queria distância de ações, enfim. E acho que aí num segundo momento, que é o que você falou agora, né, do começo das plataformas, né, que acho que aí realmente foi um divisor de águas para o mercado aí, acho que, sei lá, 2016, 17, acho que realmente começou todo mundo a abrir, né, e hoje a gente está presente em 20 plataformas, né. Bom para administrar aí. 20 plataformas. E aí acho que você tem um call diferente, na verdade o tipo de cliente também é diferente, né. Isso. O pessoal que está na plataforma e o pessoal que está nos institucionais, que a gente chama, né? Então a gente adequa a nossa estratégia comercial, nosso atendimento comercial em função da demanda de cada um, né? Eu acho que sim, o institucional ele tem uma demanda acho que mais profunda, né? Acho que para saber realmente como que a gente pensa, tem investidor que pede calls mensais para a gente, né? E a gente faz um detalhamento maior. E nas plataformas, acho que a preferência é mais para saber como que é a cabeça do gestor para o cenário macro, o que vai acontecer, enfim, acho que não está tão preocupado assim com a alocação, vamos dizer assim, né? Mas mais como o gestor pensa, né? Acho que na plataforma, principalmente, vem muito sempre a questão de política junto, né? Então, o que a política afeta? Acho que é bem esse discurso que fica, né? Pelo menos o que a gente vê também é muito isso. E acho um pouco diferente que a plataforma também ele tem que vender para os assessores também, né? E aí, acho que, não sei, acho que assim, me parece que acho que tem uma mudança mais constante, vamos dizer assim, né? Vamos pegar tal tendência, vamos não sei o quê, vamos trocar de tipo de fundo, tal. Então acho que parece um negócio que tem um giro, um giro no fundo maior do que num investidor que tem um prazo de investimento maior. Que é uma volatilidade de narrativas, né? Uma hora narrativa, outra narrativa para poder realmente acessar esse investidor, né? E isso é muito bom, assim. Você falou de um período que até talvez a gente possa explorar mais. Você falou ali de 2014, 15. O negócio foi complicado no sentido tanto institucional como a plataforma não era muito difundida. Como vocês passaram por isso? Como é que foi? Foi um momento bem delicado, assim, porque na verdade, assim, é aquilo, né? Você nunca espera, né? Se você fala assim, putz, quando que alguém tinha ouvido falar que o PIB ia cair no Brasil? Ninguém tinha a menor ideia que isso ia acontecer e caiu por 3 anos, né? Então isso daí foi um cenário realmente muito difícil e que a gente também sofreu até um pouco mais por ter uma parte do nosso investimento ligado a empresas que são menores, né? Aquela parte dos small caps que sofreram muito com a liquidez, né? Então a gente pegou, realmente foi, acho, um dos piores momentos que a gente teve, né? A gente teve 3 anos muito ruins, aí 13, 14, 15 realmente foram muito difíceis, né? Só que aí, assim, acho que a gente teve um acerto grande depois em se preparar para a saída, que acho que isso daí que foi realmente o que dividiu as eras, aí, vamos dizer assim. A gente até uma coisa que a gente chamou na época do kit impeachment, na verdade, né? Que a gente se posicionou
para que isso, pro que vinha um pouco mais tarde, que foi o impeachment da Dilma lá no primeiro trimestre de 2016, né? E isso daí realmente foi o que salvou a gente, né? A gente chegou até uma parte ter um pouco de alavancagem no fundo, né? Mas que foi o que realmente proporcionou aqueles retornos de 16 e 17 que foram exuberantes, né? A gente subiu 91% em 2016 e 75% em 2017. Que não são retornos normais para fundos de renda variável, mas assim, os preços realmente eles estavam muito depreciados, né? E a mudança de cenário foi muito grande, né, nesse período, né? Então aí realmente a gente voltou para a nossa trajetória normal, que a gente chama, né? Que é o nosso retorno acumulado aí durante 20 anos acima de 20%. A gente está com 20%, 21%. E se você fizer o compounded disso, que a gente chama, é realmente um retorno assim, bastante interessante e acima da média da indústria. Né? Quando você chega ali em 16, 17, assim, quanto tempo você recupera o atraso? Não sei se essa pergunta é meio difícil saber, né? Quando que você recupera o atraso. Por exemplo, a gente estava falando a semana passada, e a gente está muito perto de bater a cota high de novo do fundo. Uhum. E esse drawdown, se ele acontecer agora, se bater essa semana, por exemplo, esse drawdown foi de 2 anos. Né? Tá. Agora, esse daí que você está falando, ele deve ter durado, eu chutaria que ele durou mais, acho que deve ter durado 3, 4 anos, pelo menos, para acontecer. Né? Então é muito difícil de saber porque a situação muda muito, né? Assim, o cenário, e o Brasil principalmente, né? Não é à toa que a gente tem juro de 13 no ano, depois tem juro de 2, depois tem 13 de novo, assim, acho que em nenhum lugar do mundo a gente tem uma volatilidade de juros assim tão expressiva. Então isso daí mexe muito com a precificação de ações, né? Então eu diria que é difícil explicar, mas assim, a gente obviamente tem que se adaptar a esse cenário sempre, né? E tá posicionado corretamente, né? Então acho que um negócio que a gente aprendeu ao longo do tempo, que André sempre fala lá, é que a gente sempre, a gente antigamente, quando gostava de uma empresa e caía 50%, a gente comprava mais. Sim, sim. E esse evento da liquidez, principalmente lá em 2015, eu acho que ele trouxe um ensinamento importante, que a gente parou de fazer isso, a gente faz como uma graduação muito maior e evita, né, que a gente tenha um drawdown tão grande, né, como a gente estava mencionando aqui. Então é isso que a gente procura aplicar, né? E acho que tem uma outra coisa que acho que merece ser destacada, é que também naquela época a gente tinha menos recursos, a gente tem mais recursos sobre gestão. Então é um negócio que a gente tenta preservar melhor, manter a flexibilidade, a mobilidade, né, da estratégia mais adequada a esses volumes que a gente está gerindo hoje, né?